Projeto 20 anos Educação Ambiental, entrevista de história oral realizada na Biblioteca do Centro de Memória de Educação de Praia Grande, Porto Aprendiz, no dia 10 de maio de 2017, pelo entrevistador Rafael da Silva e Silva, com o senhor prefeito Alberto Mourão, às 9h05. Prefeito, poderíamos começar com seu nome completo, sua formação, sua atuação política e profissional? Meu nome é Alberto Pereira Mourão, eu sou empresário da construção civil, minha formação é em ciências contábeis, direito. Comecei na cidade como vereador, vice-prefeito e estou no 5º mandato como prefeito da cidade. Na década de 90, na prefeitura a gente tinha a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Como que surgiu essa preocupação de vincular as questões ambientais à educação, essa preocupação de ter uma educação ambiental aqui na cidade? No primeiro governo que eu liderei, a partir de 93, né, a gente fez fizemos uma reforma administrativa. O objetivo era dar uma nova dinâmica à administração do ponto de vista de planejamento de médio e longo prazo. Não pode se pensar só no hoje, né? Isso é muito ruim para o país. O país não tem um plano de 5 anos, de 10 e de 25. Ele efetivamente vive administrando o dia a dia. Isso para uma sociedade é perverso. E a ideia era se reestruturar e pensar em todos os setores. Porque você faz planejamento, toda ação tem uma reação, é um processo natural da vida. E a gente precisava estruturamos a Secretaria de Planejamento e ela teve a preocupação de também já começar com um projeto ambiental. Até criou-se na época um projeto de aprendiz, na partir de jardinagem, que era para despertar a questão ambiental por eles, né? A ideia de que eles tivessem esse contato no começo, que era o Patrulheiro do Verde. Né? Uhum. Acho que eu diria que começou tudo ali no Patrulheiro do Verde em 93. Para que aquele cidadão no futuro já começasse, né, a ter esse contato direto com a questão ambiental e ele pudesse fazer esse um elemento transformador, levar essa ideia para dentro de casa. Como ele participava, leva para o seu meio. O homem é um produto do seu meio, né? A relação que ele tem com as pessoas dentro de casa, fora de casa, no ambiente da rua, dentro do colégio, em todos os setores. Ele vai se moldando a partir disso. Se você convive com pessoas que têm uma visão crítica de sociedade, acho que você passa a ter uma visão também melhor da sociedade para ser contestador. O homem tem que começar a aprender a pensar. Ele não pode... 2 são 4, mas por quê, né? Você tem que forçar o ser humano a pensar, porque ele vai buscar muito mais respostas, né, para as suas dificuldades. Então, o projeto começou praticamente, eu diria, com a Patrulha do Verde. E que depois foi, né, paralelo a esse processo, a educação, como vem se estruturando todas as áreas. A educação especial começou num projeto bem embrionário lá atrás, né, de um departamento, de uma divisão, como a questão ambiental. E ela é fundamental. A sobrevivência do homem está no buscar o equilíbrio dentro da terra. Certo. A Patrulha do Verde é anterior, então, à criação do Departamento da Educação Ambiental. Foi o primeiro projeto de 93. Como que era esse projeto da Patrulha do Verde, mais detalhadamente? Assim, como surgiu? Quais eram as ações que se realizavam? Os adolescentes, eles tinham... Nós tínhamos um departamento de manutenção de áreas verdes na cidade, e a gente percebeu que a gente podia usar essas crianças para estarem ali mexendo, conhecendo um pouco de como é que você mexe com a terra, a questão da qualidade dessa terra, como a planta, como poda. Né? Então ele tinha um processo, ele tinha que estar na escola e tinha que depois vir um meio expediente para essa patrulha. E ele chamava de Patrulha do Verde, que era o nome que se achou naquela época, mas ele plantava, ele fazia poda do que ele plantava, ele replantava em outro lugar aquelas mudas que se criavam. Ele tinha um processo ali, né? Mas era mais de um processo de aprendiz, né? O objetivo era criar um elemento que pudesse, estruturar um elemento que pudesse ter essa visão crítica do meio ambiente e, ao mesmo tempo, poder se despertar para uma profissão. Eu falava, pode ser um
um cara ligado à botânica amanhã, né? De repente ele gostou daquilo e ele resolve abraçar a profissão, né? Pode ser no meio do caminho e falar, não, eu vou trabalhar mais na área de jardinagem, então já vou começar por aí para depois desembarcar em outras profissões mais avançadas. Quer dizer, era para despertar a discussão. Certo. E esse projeto ele era realizado no espaço onde hoje encontra-se o Departamento de Educação Ambiental, lá no Portinho? Ali era a sede, né? No Portinho, era a sede do projeto. Certo. Aí desse projeto é que surge então o Departamento de Educação Ambiental. Aí 4 anos depois, 3, 4 anos depois é que surge o departamento. Ok. E você saberia nos dizer assim ações mais pontuais do departamento? O que se esperava desse departamento? Tudo está interligado dentro do município. A gente fala que a Secretaria de Educação, o processo educacional, ele não é isolado como a saúde não é isolada. Não dá para trabalhar de forma isolada, porque se o papel da educação é levar um cidadão mais consciente, como é que ele vai ter consciência se ele não convive com o dia a dia desse processo? Então todo tem que ter uma interligação nesse processo. Não pode falar em saúde se ele não tem noção que ele cuida da saúde dele, ele não é um médico, é ele que cuida da saúde dele. A partir do momento que ele tem comportamentos diferenciados, ele vai ser um ser humano melhor lá na frente, mesmo independente do processo de saúde. Porque o que você vai curar, tentar curar o defeito da máquina que ele não cuidou dela, né, adequadamente, pelo comportamento que ele teve. No meio ambiente, o processo é o mesmo. Nós, às vezes, estamos recuperando ou fazendo leis para evitar uma coisa que devia ser de forma natural, né, para a gente. O que a gente fez é que, cada vez mais, tanto o Departamento de Educação e Meio Ambiente, se aproximasse mais do dia a dia da administração. Certo. Aí depois do prédio, que é onde aconteceu o departamento, a gente tem a inauguração de um espaço maior, né? Sim, você vai ampliando as ações, você vai melhorando. É uma dinâmica, o mundo não é estático, né? Até porque você começa como pode, não começa como quer, né? A gente tem, e mesmo quando você acha que já terminou, você ainda está começando a sua vida. Ela é uma necessidade de renovação e que faz você se tornar vivo, né? Um ser extremamente vivo. Vivo, às vezes você está andando, né? Mas não está vivo porque você não está interagindo com o mundo. Você simplesmente é vegetativo. Então eu acho que assim, vale isso para as administrações, para os departamentos, para as divisões, para as estruturas. Elas interagem com o que está acontecendo, com as interferências externas que tem. O departamento vem num processo evolutivo e não vai ser esse que está aí agora. Ele tem necessidade de interagir com uma dinâmica, principalmente do jovem, porque é esse que nós temos que nos preocupar agora. O adulto a gente tem que fiscalizar hoje, né? E tentar conscientizar de uma forma um pouco pela pressão. O jovem é aquele que vai transformar totalmente esse processo, porque ele vai ter no seu subconsciente a ideia da necessidade de preservação do espaço. Entendi. Em falar em espaço, você poderia comentar um pouco sobre a revitalização do Portinho, inclusive o fato do departamento estar inserido ali naquele espaço? O Portinho já tem mais de 40, 50 anos, né? 40 anos, 40 e poucos anos, 40 e tantos anos de Portinho, mas sempre foi um equipamento abandonado que a população ainda hoje não frequenta com a intensidade que frequenta, né? Mas era assim, porque as pessoas veem mangue, cheiro de mangue, é podre, só falta querer passar algum produto para desinfetar ali, né? A ideia é que cheira mal porque você, na verdade, tem esgoto. Pode até ter algum elemento estranho em decorrência da questão ambiental, mas não há dúvida que o mangue sempre vai cheirar, né? Uhum. Assim, parece que a gente se afastou um pouco dali por esse fator da existência dessa situação. E nós tínhamos necessidade de criar um lugar de lazer, mas que mantivesse um pouquinho de equilíbrio, o total equilíbrio, né? E aí, quando fiz a reformulação do espaço, levando todas as faixas etárias, você percebe que tem espaço para criança, para o adolescente e para o mais avançado da idade, né? Então, de forma que essa
essa frequência fosse, e eu defendo muito essa questão da presença de todas as faixas etárias juntos, sempre nas atividades, porque eu acho que é o que falta para o país, né? A gente ter esse respeito pelas gerações, né, futuras e passadas, né? Porque de forma que a gente consiga entender a importância de cada momento da evolução de da raça humana. E aí o Brasil tem esse defeito profundo, eu acho que está ligado a uma questão cultural, muito milenar já para nós. Milenar não, mas eu diria assim, no início da nossa formação. Ali na reestruturação você vê que tem a questão da pesca mais com equilíbrio, a questão da navegação, e é um ponto de apoio para fazer os passeios monitorados educacionais, né, que são importantes, para mostrar a degradação, mas a presença de vida lá naquelas áreas. A gente não conseguiu uma coisa que a gente tem que perdurar, que era uma passarela em cima do mangue, naquela área que vai em direção à pista, aquele trecho todo. A ideia era se fazer um passeio monitorado dentro do sistema. E esse projeto de fazer essa passarela, ele vive ainda? Há essa intenção de... O desenho está feito, precisa de uma autorização ambiental. Não é para cortar nada, é fazer pequenas, tipo palafitazinhas, que você passeasse e mostrasse a vida dentro desse mangue. Aí os alunos poderiam sair para fazer... Porque eles já têm essa vivência, né, no barco, e é interessante que os esportes náuticos ali, eles de certa maneira eles aproximam também as crianças desse espaço, né? É interessante. Agora, além do departamento ambiental, nessa sua trajetória aqui em Praia Grande, você poderia nos dizer um pouco sobre as questões ambientais de forma mais geral, assim, para além da questão da educação, da educação ambiental, mas ações pontuais da prefeitura em relação à questão ambiental, como que a administração viu essa questão ao longo desses anos? Eu costumo dizer, um dia eu vou falar uma frase que pode chocar, né? Eu digo que o homem, para nascer, tinha que ter autorização ambiental. Ele tinha que ter licença de autorização para nascer, porque todo ser humano, quando nasce, ele é um elemento de impacto ambiental. Ele consome, irradia 80 watts de energia. Então o corpo da gente, no espaço, está irradiando 80 watts de caloria. Se botar 10 pessoas numa sala, mais que seja equilibrado o ambiente, ele daqui a pouco fica com calor, né? Porque começa a irradiar. Então tem aqui o cálculo de ar-condicionado, pela metragem cúbica, mais o fluxo de gente que vai ter ali dentro, né? Não é só pela metragem cúbica. Você tem que calcular qual é o fluxo de gente que vai ter. O homem, quando nasce, ele já é um elemento que vai produzir 700, 800 gramas de lixo diariamente. Ele vai ser o indutor desse consumo. 2/3 do corpo humano é água. Fica aí uma pergunta, né? Não tinha esse ser humano, 2/3 de armazenamento de água nele constante até a existência dele. Então, se nós temos 2/3 de água no mundo, imagine cada vez que a população está crescendo, nós estamos armazenando água no corpo de alguém. E estamos consumindo para o seu dia, consumindo para o seu dia de banho, né, para a sua higiene pessoal, consumindo pela alimentação, porque produção de alimentação depende de água, né, a agricultura depende de água para produzir o alimento para aquele ser humano. Então, você vê, no descarte ele provoca lixo, na existência ele provoca impacto de calor na massa da terra. E a gente vai passar algumas coisas básicas na questão da água e o saneamento básico também, né? Então, assim, e a necessidade de consumo, né? A partir do momento que ele vai ser um consumidor de outras áreas fora da alimentação, né? De roupas, de carro, de tudo, ele vai consumir extração mineral, ele vai consumir uma porção de coisa. Então, a gente tem que achar uma forma de continuar o mundo a crescer, a raça humana a crescer e evoluir, mas que isso não seja uma crise civilizatória para nós. Porque, assim, pensando onde foram parar as civilizações passadas, né, as mais antigas, a extinção dela, por que acabaram?
Já que nós não chegamos num processo de uma crise civilizatória. Já tivemos crise civilizatória. Eu acho que a gente está a caminho de uma nova. Não quero dizer que isso vai acontecer no ano que vem. Mas para uma sociedade, para uma evolução de um mundo, 100 anos, 200, 300 anos, é amanhã, né? Porque você não contém hoje, tudo que nós temos que dar hoje uma desacelerada, a gente tem que pensar num processo de super prazo, mas esse super prazo de uma civilização é pequeno. Nós não dê tempo para mais nada. E eu diria que a nova componente, ou talvez seja um dos componentes, quando você junta ambiente com os conflitos sociais, que também estão um pouco ligados a isso, mas religião, economia, né? E se junta a questão de ausência de meios, porque a partir do que você não pode chamar de... Você está extraindo e não está aguentando, é óbvio que a gente vai ter um estresse social mundial. Para a gente evitar isso, a gente tem que buscar um equilíbrio desse processo de crescimento. E o meio ambiente, acho que é a parte mais importante disso. Porque nós sempre temos aquele processo de nada pode, mas a gente continua crescendo populacionalmente. Então a gente precisa buscar alguma coisa que pudesse entender isso. Porque os meios de produção, eles estão nesse estado de produção porque você está crescendo. Se a gente falasse assim, vamos olhar para o Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, e eu vou mandar no tempo de 100 milhões de habitantes. Eu tinha que desistir de agricultura para comer. Agora eu tenho que produzir por dobro dessas pessoas 50 anos depois, 60 anos mais depois. E aí? Eu não estou produzindo nenhum bem supérfluo, estou produzindo comida. Estou produzindo energia para ele consumir energia. Né? Estou produzindo a captação de água e tratando essa água para poder ele consumir. Tem 2, 3 bens aqui que não são supérfluos para a vida do ser humano. Mas a gente continua, agregou mais 100 milhões de pessoas e tem um discurso equivocado. A gente precisa achar um meio, como é que nós vamos viver nesse ambiente de forma equilibrada, né? Protegendo aqueles que estão mais indefesos, que são o meio ambiente, que é os animais, né? Toda a flora e a fauna, que na verdade tem uma função efetiva, né? De sobrevivência de nós mesmos. Nós, sem querer, nós agredimos eles e nos agredimos também, porque nós vamos sucumbir junto com a extinção deles. E a gente precisa buscar esse equilíbrio. E essa discussão ela tem que sair da histeria, ela sair desse processo. Não pode. Né? Foi quando eu disse que não pode, então a gente tem que ter uma certificação para nascer. Né? Você não pode fazer mais nada. A gente pode fazer tudo, desde que você faça o quê? A política da reaproveitamento dos meios. Então, não pode extrair, mas vamos estabelecer regras que possam reaproveitar tudo aquilo que nós estamos tirando do solo, né? A expansão, a discussão. Parou a discussão de se eu tinha 20 mil, vamos para Grande tinha 30 mil habitantes há 40 anos atrás. Eu já tenho 315 e vai chegar nos próximos 8 anos a 400 mil habitantes. Você não bota 10 vezes mais população numa região sem expandir. Então a discussão é, melhor verticalizar ou horizontalizar uma cidade? Eu defendo hoje que tem que se verticalizar, para evitar o desmatamento. Né? Para a gente evitar o desmatamento, aproveita melhor o espaço urbano desmatado. E há uma discussão antiga de que a verticalização era danosa. Eu não sei se é mais danosa do que você tem mecanismo para fazer uma verticalização com qualidade de vida. O que não pode é continuar expandindo. Se é uma cidade horizontalizada, é óbvio que ela vai buscar espaço. Se Praia Grande hoje tivesse que construir tudo que está construído aí, tomando de forma horizontal todo o térreo, nós já teríamos desmatado 100% da cidade, talvez não coubesse lá. Entendi. Então, assim, a cidade tem hoje, só para vocês terem um número mais adequado, 180 mil imóveis. Desses 180 mil, aproximadamente 120 mil são apartamentos.
eu teria que seria aumentar 2/3 da cidade para poder jogar tudo no horizonte morando. E é humanamente impossível, né? Então, assim, o que eu estou falando é que nós paramos de discutir a questão ambiental, mas do ponto de vista de buscar uma resposta, mas sempre com essa coisa, vou voltar a falar, eu existo e meus filhos vão vir e meus netos virão. Então, eu preciso achar uma forma de deixar para eles um equilíbrio disso aqui. Senão eu estou criando um ambiente errado. É chocoso falar isso, mas quando um ser humano nasce e ele não tem onde morar, ele invade um mangue, ele invade a mata, ele desmata, ele faz porque é uma questão de sobrevivência para ele. A gente precisa buscar uma resposta para essa situação. Então, quando eu acho que a gente tem que se aprofundar nisso, só a educação vai fazer. Porque a educação, e se ele tiver noção de que dessa coisa que eu estou falando aqui agora, que eu acho que essa é uma questão que precisa ser discutida, que quando ele tiver essa percepção de que para ele viver ele precisa de forma mínima de tal coisa, e essa mínima de coisa que ele precisa para viver, do ponto de vista biológico, ele vai ter que agredir o ambiente, se ele não pensar como superar isso. A tecnologia tem que vir para isso, a discussão não tem... A gente tem... E aí eu não estou defendendo um Estado socialista, não, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar que a tecnologia não tem que vir para concorrer economicamente e oferecer ao ser humano coisas que talvez não fossem tão necessárias, mas tem que vir para fazer uma atualização tecnológica que nos permita vivermos em mais pessoas com menos meios, né? Sim, se eu não precisar construir uma nova hidrelétrica, porque eu consigo, com a mesma energia, viver com essa população atual e mais uma quantidade que vai crescer, eu já fiz o meu trabalho tecnologicamente. Vamos dar um exemplo? Eu acho que o LED veio para fazer isso, né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem hoje em torno de 20 milhões de lâmpadas públicas de rua, de iluminação pública. Deve estar mais ou menos isso. Para quem tem 32 mil lâmpadas. Se substituísse hoje 100% de todas as lâmpadas públicas do país, o consumo seria a redução do consumo do tamanho do Itaipu. Então, o LED vem, porque uma lâmpada de LED, nós vamos colocar a lâmpada de LED agora de 80 a 90 watts, que representa uma lâmpada de 360 a 400 watts. Então eu arranco uma lâmpada de 400, de consumo de 400 watts, e boto uma de 80 a 90. Então eu estou consumindo menos energia. Agora soma isso, você vê o tamanho do consumo de energia todos os dias só para a iluminação pública. E aí você começa nos outros aparelhos. Então, quando você fala em projeto de aparelho econômico, o que se vende às vezes olha, você tem que comprar aquele aparelho que tem uma visão lá atrás, um indicador de consumo. Mas a gente só pensa no bolso da gente. Essa é a coisa, tem que parar de pensar no bolso, eu estou economizando energia. Não, se todo mundo na sua casa começasse a falar, agora vou sair daqui, escutei o Mourão falar isso, e vou substituir todas as minhas lâmpadas por lâmpada de LED em casa. Agora se a gente sai para o setor... Então, o setor público-privado, você imagine o tamanho do enxugamento da necessidade de demanda. Que automaticamente, se você reduzir o consumo de energia para iluminação pública e para consumo residencial, que é uma necessidade, né? Você tem que ter a tua geladeira, teus equipamentos, esse valor, esse produto, essa geração de energia que vai sobrar, ela acaba beneficiando o setor produtivo, que precisa continuar crescendo e produzindo algo para nós vivermos. Né? Em todas as áreas da alimentação, em todas as áreas. Então, quando eu falo em tecnologia, que venha para nos ajudar a manter o equilíbrio, não expandirmos a necessidade de extração. Porque quando você vai lá, quer fazer uma nova hidrelétrica, você tem que alagar, você tem que impactar no meio ambiente.
É a questão também que eu defendo na questão do lixo, né? Hoje tem tecnologia que é pirólise de óleo continuada, que ela praticamente ela acaba com 98% de todo o resíduo sólido. Tem um alto custo? Tem. Então a sociedade precisa discutir. É tirar dinheiro do BNDES para financiar, né, a compra de uma empresa de comunicação, como foi feito no passado, né, nesse país. A gente dá dinheiro do BNDES para comprar uma empresa que não tem um fim específico de ajudar a equilibrar a necessidade de ampliar as ações na área de meios para a gente sobreviver. Eu acho que no papel do BNDES não está cumprindo o seu papel adequado, né? Porque era mais fácil ele chegar e falar, eu vou financiar projetos que efetivamente possam ajudar um homem a melhorar a sua vida, a condição de vida, sem necessariamente aumentar a extração de meios. E aí é que entra o financiamento para as usinas de lixo. Quer dizer, elas não ficam em pé do ponto de equilíbrio econômico, né? Porque quem põe dinheiro quer receber de volta, né, tanto o capital principal como o desembolso do juros do capital empatado. Nessa conta fica pesada, a sociedade não consegue pagar, mas se você subsidiar a parte desse projeto, através de juros baixos, né, esse equilíbrio vai acontecer. Também a tecnologia de novos equipamentos que avançou bastante. Uma usina hoje está custando 30% do que se falava no passado. Mas ela pode ter um impacto grande. Por que eu falo da usina? Porque quando eu falei no início que a gente gera 800 gramas de lixo diariamente, eu preciso levar para algum lugar. Vou jogar no aterro que vai criar um impacto ambiental ad eternum, né? Se eu pegar esse material e tratar ele, eu vou gerar energia. Mas para eu sair, dar o arranque, eu preciso de pôr o dinheiro. Então, se eu preciso de 100 milhões para colocar ali, eu preciso que existam 100 milhões com juros adequados. Mas o impacto que ele vai criar no meio do ser humano, do entorno da vida das pessoas, numa comunidade, é enorme. Porque você vai não só gerar energia com aquela solução técnica, né? E aí ela vai se autoequilibrar, mas mais importante que isso é que você não vai ter que enterrar lixo em algum lugar e criar um impacto. Então é com essa visão de sociedade que a gente tem que trabalhar. Eu não posso, e eu tenho falado até em algumas reuniões, junto aos órgãos responsáveis pelo controle, eu brinco que quem casa quer casa, né? E quem nasce precisa viver. Então, não há dúvida que a gente tem que achar instrumentos para montar esse equilíbrio, tanto no ponto de vista tecnológico como financeiro, para poder não entrarmos naquela crise civilizatória que nós estamos achando aí, que ela já começa a pontuar, né? As crises na Europa, as crises na África, né? Os países que a gente está vendo por aí, todos os conflitos, né? Já começamos, nós nos unimos no mundo globalizado. Agora a gente começa a dizer que não queremos nos globalizar mais, como se isso fosse possível hoje, né? É possível. Pega um tiro de canhão em cima de um satélite de transmissão e a gente acaba com as transmissões de comunicação entre os povos. Proíbe todos os aviões de levantarem voo e ir para um país para o outro, né? E vamos colocar navios de baixa velocidade para a gente levar 6 meses para chegar no outro país e aí a gente se isola cada um no seu continente, né? Não existe essa possibilidade. Existe parar com esse radicalismo e fazer uma discussão menos acalorada e não achar o culpado. O culpado somos todos nós. Achar que não é, eu devo estar consumindo algo que não devia consumir, como todos nós também, né? E às vezes é por falta de opção, não porque eu queira. E ninguém quer sentar para discutir. A questão é sempre econômica. Eu vou produzir mais, mas não vou ter... E aí a gente começa a criar selos.
empresa tal, amiga do meio ambiente, mas será que é amiga do meio ambiente? É mesmo. Nós viramos, o marketing ambiental virou isso, não há uma... eu acho que a gente devia ter uma auditoria independente de um órgão da ONU, alguma coisa, que quando alguém colocasse uma propaganda que aquela multinacional ela tem um compromisso com o meio ambiente, se auditar ela primeiro. Não é uma auditoria de fachada, mas uma auditoria que mostrasse que é real a preocupação dele. Ela não é só de maneira de levar uma mensagem para o consumidor. E você acha que essas questões é possível chegar na educação, na sala de aula? É na educação que ele vai começar. Se você não criar um ser humano pensante e consciente, não vai. Sim, eu acho que o método construtivista faz o cara pensar, né? Ele tem que ser um ser crítico. Se ele não for um ser crítico, não vai a lugar nenhum, né? Uhum. Eu vou contar uma coisa que me contaram essa semana, que engraçada, né? Uma pessoa já com uma certa idade, mas que ele falou de um professor dele, né? Ele resume um pouco dessa história, né? Ele até era aluno da Mackenzie, há muitos anos atrás, e o professor de matemática chegava em sala de aula e passava 3 ou 4 problemas, botava na lousa e para eles resolverem. Aí um dia chegou lá o professor no dia seguinte, e ele perguntou qual era o resultado que eles tinham achado. Os alunos falaram, 5, 6, 7, 8, 10, está tudo errado. Mas como está errado? Não tem solução ao problema. Os alunos ficaram indignados, né? E ele contou isso porque ele foi obrigado, não foi obrigado, ele foi pressionado pelos outros alunos a fazer um documento e levar a diretoria para tirar o professor do colégio, da faculdade. Aí pediram o documento para tirar, o professor no dia seguinte, ou 2 dias depois, foi no laboratório, comprou comida, bebida, refrigerante, fez uma festa para os alunos. Tipo, alguém vai falar, está cooptando os alunos, para não ser mandado embora, né? E aí estava todo mundo comendo ali assim, para contar para vocês, por que vocês queriam me mandar embora da faculdade? Vai ser difícil vocês tirarem aqui, eu estou aqui há 20 e tantos anos, né? Não vão conseguir me tirar daqui. Aí o cara falou assim, sabe o que é, professor? É que o senhor passa o problema, depois de a gente falar tanto, o senhor fala que não tem solução. Então isso não é nós entendemos que não é uma aula. Eu falei assim, é mero engano seu. O problema não tinha solução, com muitas coisas no mundo não tem solução, né? Mas quando eu passei o problema para vocês se debruçaram sobre aquilo e ficaram fazendo contas e cálculos e cálculos e cálculos, que isso aí fez você pensar. Eu não estou aqui para dizer para vocês que o problema tem solução e pronto. Eu estou aqui para fazer vocês serem estimulados a pensarem sobre o problema. Porque uma hora vai achar uma solução para algum problema. Agora, se você não for estimulado a pensar, você vai ser estático, você não vai fazer nada. Essa é a realidade. O mundo está nesse caminho. Nós estamos vivendo uma coisa que este faz. Eu não preciso pensar. Quando 10 pensam, é muito ruim. A gente precisa que todos pensem. Porque essa coisa irradia, sabe, até uma consciência. Na pior hipótese, quando 10 acharem a solução, os outros 100 falam assim, cara, agora a gente vai por aqui. Porque pelo menos ele se debruçou para pensar. Entendi. A gente precisa que isso haja. Porque às vezes, de repente, os outros 100 falam assim, não vou fazer isso que esses caras estão pensando, porque ele nem teve a intenção de se debruçar sobre a questão. Então, na questão ambiental, né, pode ser que meia dúzia pensem sobre a questão do equilíbrio, né? E aí vira uma ilha, né, da exceção ali que não consegue caminhar. Se você tivesse todo mundo trabalhando, concorda que se quem ocupasse os espaços públicos no país começaria a pensar um pouco de forma diferente, porque ele já estaria, né, com essa índole.
Certo, isso. Em relação a essas questões ambientais, como que você enxerga, então, essa trajetória dos 20 anos da educação ambiental aqui em Praia Grande? A gente já caminhando e depois eu pergunto para a Mônica se ela tem mais alguma pontuação. Caminhou bastante. Hoje existe uma sistematização das políticas públicas em todas as áreas, dentro da administração. Não só na educação. Não só na educação, Certo. que se irradia, lógico. Há um intercâmbio entre essas políticas, podemos dizer assim, um diálogo Sim, há um consolidado? diálogo. Há um diálogo hoje. Ele tem que se aprofundar mais, né? Tem que se aprofundar. Seria aí uma mentira eu falar que ele está pleno, não está pleno, precisa se aprofundar. Eu venho batendo muito de que não há isolamento de nenhuma secretaria, não há uma interligação entre, como na educação tem uma interligação entre as matérias, não há dúvida disso, que na hora da execução, no dia da operacionalização daquilo que você aprendeu, ela tem uma interligação no processo normal das empresas, e de uma prefeitura é uma empresa. Acho que no meio da rua, gradativamente isso está se começando a crescer. A gente percebe alguns jovens já com esse processo de consciência, a gente percebe isso, porque nós se não muda para mudar uma geração são 25 anos, né? Mais 25, você reciclar todo esse processo, nós vamos levar muito tempo. Aquele que eu falei no começo. Aos já formados, do ponto de vista físico, só a fiscalização e a pressão. As gerações futuras é a educação. Que aí é o tempo de transição que a gente precisa. Acho que a gente conseguiu evoluir bastante. O monitoramento, o passeio em áreas degradadas, mostrando o impacto. Às vezes, eu receio de levar um lugar impactado, da impressão de que há um relaxo do poder público. Não, o prefeito não foi lá e jogou entulho no banque. Não foi o prefeito que jogou, né? Foi o cidadão que catou uma caçamba de lixo, de entulho de RCC da Construção Civil, e achou que mangue é lugar de cheirar mal, é lugar de descarte. De descarte. Então, joga lá no mangue. Não era assim que se falava antigamente? Joga lá no mangue. E a partir do momento que você leva desprovido da crítica ao governo, e sim à sociedade, porque crítica à sociedade, né? Eu não pego geladeira e jogo no rio. Eu não pego fogão e jogo no mar. Entendeu? Eu não sou eu sou... mas a prefeitura tem que recolher. Há agentes e meios para fazer isso. Mas se tiver consciência, não vai acontecer. Não precisaria ter esse gasto, né? Esse gasto. Que gera impacto ambiental, esse gasto. Quando você pega o processo educacional e faz ele chocar com isso, né? Nós, essa semana, estamos fazendo deflagrando uma operação policial, pesada por determinação minha, e falei que é para pegar e levar para a Delegacia de Meio Ambiente. Por caçambas de entulho de construção civil jogada no fundo da Vila Antártica. Você olha lá, é chocante, mas eu não tenho culpa, eu como prefeito. Entendeu? Mas se levar a criançada lá, do bairro, para conhecer aquilo e mostrar o impacto que está acontecendo e o que pode provocar na vida dele, porque ele acha que ele não vai ser atingido por aquilo. Mas ele está com 7, 10, 15 anos. Ele será muito mais atingido que nós por aquele processo. Aí talvez ele comece a irradiar ali uma fiscalização. Ele tem que ser fiscal, ele tem que fotografar, ele tem que telefonar para poder... E o cara, quando ele começar a ser apertado, ele não vai fazer mais. A gente precisa fazer essa coisa. Então, acho que a educação pode ajudar, mas sair do âmbito da crítica ao governo. O governo somos todos nós. Não tem como. Entendi. A gente caminha para o final da entrevista. Eu gostaria que você concluísse apontando, de repente, futuros projetos e faz uma conclusão da entrevista. Acho que a criação do departamento, como todo projeto como essa, tem que começar pequenininho, né? Para poder sentir
as necessidades gradativas. Eu acho que ele cumpriu o seu papel, vem cumprindo. Volto a falar, não é estático, não deve ser, senão estaria contradizendo aquilo que eu tentei falar aqui, principalmente na cidade do ser humano, ser posto a pensar. O que eu acho é que a gente tem que avançar mais no processo, principalmente daqueles áreas da educação que nós não temos jurisdição, dentro da rede municipal. Fora da rede municipal a gente não acaba influenciando e tem o potencial, tem um volume muito grande ainda. Eu acho que tem que avançar nesse processo, aí como projeto de Estado, né, poder, do ponto de vista de governos, a Secretaria tem que pensar um pouco como interagir com essa rede estadual, né, e privada. Particular. Nós estamos falando aí em quase 20 mil alunos, são 15 mil jovens, né, que não fazem, talvez não estejam abraçando de forma sistêmica esse processo. Então, uma das coisas que precisa ser discutida ainda esse ano é como nós atingimos e monitorarmos o trabalho que eles estão fazendo, se estão surtindo efeito ou não dentro da rede pública, porque ele faz parte do processo de cidadão. E a educação, mas isso é um projeto da Secretaria de Meio Ambiente. Não. Ela não vai, ela pode até estar trabalhando junto, mas ela não vai colocar um fiscal dentro do colégio para saber se o aluno está tendo a adequada informação e participando de projetos. A gente oferecer talvez a participação e ampliação dos nossos projetos para essa rede. Para abranger essa rede também. Porque se a gente tem certeza de que tem que mudar a cabeça desse adolescente, dessa criança, desse aluno, para ele ser um adulto mais consciente, no processo de entender a questão ambiental, um pouco daquilo que eu falei no início, a gente precisa entender que não pode segregar 20% da população escolar. Tá certo. Mais alguma coisa, prefeito? Muito obrigado.